Olá, galera do 8º ano. Bom, chegamos aqui na nossa aula de correção da lista revisional que vocês fizeram no Google Forms, tá bom? Então, acompanhem comigo, né? Eu fiz uma estimativa das questões, onde que errou, onde que não, para que eu tivesse base e ir montando também o que eu iria colocar na correção, né? Então, questão de número 1, vem falar sobre os ângulos, aquilo que nós já havíamos trabalhado bastante em sala de aula, né, nas nossas aulas presenciais. Falamos um pouco ainda no início nas nossas aulas, né, EAD. Então, quando os ângulos são alternos, tanto internos quanto externos, eles possuem medidas iguais. Então, portanto, nós vamos igualar as equações. Tá? Igualei as equações, passei as variáveis para um membro e as 100 variáveis para o outro membro. Lembrando que você deve modificar o sinal quanto à troca, né, de lado. Então, vamos ficar com 5x menos 7x é igual a menos 12 menos 8. Menos 2x é igual a menos 20. Multipliquei por menos 1, né, vai tornar ambos os lados positivos. Você vai dividir 20 por 2, x igual a 10. Feito isso, como ele está pedindo a soma desses ângulos, eu vou substituir o valor de x, 5 vezes 10, 50, mais 8, 58. 7 vezes 10, 70, menos 12, 58. Então, nós vamos ter uma soma de 116 graus, tá? Questão de número 2, duas retas cortadas por uma transversal, formando ângulos alternos externos, também possuem a mesma característica dos ângulos alternos internos. Quando eu falo a mesma característica, é a mesma medida, tá, gente? Porque para ele ser alterno externos, tem que estar fora das paralelas e em lados contrários. Para ser ângulos alternos internos, eles vão estar dentro das paralelas em lados contrários. Então, você iguala as equações, né? Variável para um lado, sem variável para o outro. 3x menos 5x é igual a 10 menos 18. Menos 2x igual a menos 8. Multipliquei ambos os lados por menos 1. 2x igual a 8, x igual a 4. Como aqui ele perguntou só o valor de x, fica certo a letra A. Questão 3 é uma questão canguru, né, que é a Olimpíada, né, não é só nacional, ela é internacional, vários países participam, inclusive o Brasil. E aí, essa questão aqui sobre ângulos. Primeiro, vamos tomar aqui, né, como base que uma circunferência tem 360 graus, então você vai completar aqui com 30 graus. Vejamos que neste âmbito aqui, ó, do 30, do 20 e do 130, ali nós temos um triângulo. Então, nós vamos tomar como base isso, ó, 30 mais 20, 50. Então, aquele ângulo ali vale 130 graus. Analisando aquela parte de cima, ele é um quadrilátero. E aí, eu vou ter o ângulo de 30, vou ter o ângulo de 130 e vou ter um ângulo reto de 90 graus. Então, naturalmente, o quadrilátero dá 360 graus. Vou somar tudo isso que eu tenho, né? Que vai ficar 30 mais 130, 160, mais 90, 250. Então, aquele ângulo ali vale 110. E aí, como eu tenho um ângulo de 90, eu vou concluir que aquele outro lado aqui do triângulozinho menor tem 90. Então, se ali é 130, eu faço o suplemento dele, que vai ser 50, e fico com 90 mais 50, 140, 140 mais 40, né, que é o que fecha o triângulo. Então, daí a ideia aqui, onde ele perguntava, né, no ponto de interrogação, vale 40 graus, letra D. Questão de número 4, né, aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Que nós aprendemos até aquela frasezinha, hipnotizei 2 gatos, né? Que é hip ao quadrado é igual a cat ao quadrado mais cat ao quadrado. Então, vamos ficar com 15 metros a altura, ele vai ser um cateto, 8 metros que é a distância, né? Entre o topo e o edifício aí da escada, 8 metros. E vamos procurar o tamanho da escada, que vai ser o nosso cateto. Então, vai ser x ao quadrado igual a 15 ao quadrado, 225, 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado é igual a 289, raiz de 289, 17. Então, resposta certa, letra C. Bom, então, vemos como base a questão 5. Coloco como uma dica que quando a questão não tiver figura, você desenhe, porque é mais fácil de você identificar, né? O triângulo retângulo, aquele ângulo aparece 90 graus, que é o tipo de triângulo em que nós aplicamos o teorema de Pitágoras. O 30 é a hipotenusa, de acordo com a fórmula, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa vai estar antes da igualdade, então
está lá 30 ao quadrado, é igual. 24 é um cateto, ele vai estar ali. E o outro que eu procuro, eu coloquei x, né? Que no caso vai ficar x ao quadrado. Nada impede que você use outra variável, sem problema. 900 menos 576 é igual a x ao quadrado. 324 é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz de 324. X igual a 18. Era uma questão discursiva, então não tem para marcar. Questão de número 6, o 2 e o 4, vamos começar a fazer por ali, procurando o x, 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, x ao quadrado é igual a 20, então vai ficar a raiz de 20. Sugiro que você deixe assim. Por quê? Porque no próximo triângulo, o 20 e o 3, a raiz de 20 e o 3 serão os catetos. Então, y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais raiz de 20 ao quadrado. Aqui, o que a gente faz? Existe uma propriedade que vocês ainda vão ver mais a fundo, tá? No nono ano, que é a propriedade dos radicais, mas que quando você eleva uma raiz ao quadrado, em que o índice e o expoente são iguais, você pode cancelar, porque a resposta é o próprio número, tá? Então, quando você faz raiz de 20 ao quadrado, seria raiz de 20 vezes raiz de 20. Daria raiz de 400, que a resposta é 20. Então, naturalmente, você pode cancelar o índice e o expoente quando são iguais, e a resposta é o que está dentro. Então, raiz de 29, deixo assim também. Aí vai ficar raiz de 29 e os 5 são os catetos e o z é a hipotenusa. Z ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25. Raiz de 29 ao quadrado, aplicamos esta propriedade cancelando o índice e o expoente. Resposta 29, z ao quadrado é igual a 54, x, z no caso, né? É igual a 54. Então, nós temos x igual a raiz de 20, y igual a raiz de 29, z é igual a raiz de 54. Se porventura você tiver feito na forma fatorada ou por aproximação, não tem problema, tá? Porque não são raízes exatas. Questão de número 7, vai falar aqui da altura do triângulo, tá bom? A altura do triângulo, nós temos uma fórmula específica, né, do equilátero. L é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, na letra A, ele te deu a altura, que é igual a 5 raiz de 3. Então, substituir no H, repetir a fórmula. Eu posso, tá? Como tem igualdade, fazer o cancelamento desses radicais, tá? Raiz de 3, tanto de um lado quanto do outro. O que vai nos restar? O 5 é igual a L e o 2 que está embaixo. Então, você aplica a regra de 3 tranquilo, né? 1 vezes L, L, e o 2 e o 5 você multiplica cruzado. 2 vezes 5, 10. Então, o lado vale 10. Na letra B, é um pouquinho mais complexo, tá? Aqui recai em uma propriedade que é vista no nono ano. Então, aqui você poderia usar a raiz aproximada. Aqui o 10, a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Né? Vou multiplicar cruzado, ó. 1 vezes L raiz de 3, L raiz de 3. E 2 vezes 10, 20. Tá bom? Vou isolar o L, quem está com L passa dividindo. O que eu fiz? Ao invés de colocar raiz de 3, eu coloquei 1,7. Tá bom? Por quê? Porque iria ficar 20 sobre raiz de 3. E vocês teriam que aplicar uma propriedade que vocês desconhecem ainda, tá bom? Que se chama racionalização de denominadores. Então, vamos usar essa aproximação. 20 dividido por 1,7 vai ficar 11,8 fazendo o arredondamento, tá bom? Questão de número 8, em qual das opções os triângulos são semelhantes de acordo com o caso lado, ângulo, lado, né? Que vocês falam que é o caso LAU. Mais conhecido como LAU. Então vai ter o lado, entre esses dois lados tem que haver um ângulo, tá bom? Então, na letra B, veja que nós temos isso, né? 3,1, o ângulo de 40 e o outro lado, tá bom? Questão de número 9, tomemos como base aquele ângulo de 90, tá bom? Quando ele fala ali, ó, o ângulo A mede 80, então, esqueça ali quem está aquela reta, 80. O ângulo B mede 60, então eu tomo o triângulo como um todo, o ABC. 80 mais 60, 140. Então, aquele ângulo C, ele vale 40. Só que ele falou que o CS é uma bissetriz. E a bissetriz é aquilo que divide o ângulo ao meio. Então, resta o quê? 20 graus para cada lado. Feito isso, eu vou tomar como base aquele triângulo menorzinho que aparece o ângulo de 90. Então, vou ficar com 20 mais 90, 110. Então, eu concluo que o ângulozinho vale 70. E aquele ângulo que ele está procurando, que é o X, é o suplemento de 70, 110 graus. Questão de número 10, essa era um pouquinho mais trabalhosa, né? Vamos enxergar o triângulo como um todo, esquecendo por enquanto o segmento S e AM, tá bom? Então, eu tenho um ângulo de 60, ele fala que o triângulo é retângulo, então o ângulo A, eu coloco lá 90 graus. E, naturalmente, 90 mais 60,
150, então o ângulo B vale 30. Começamos aí. Depois ele falou que AS é bissetriz. Então, quer dizer que para cada lado ali, ó, AS, né, para o lado direito tem 45 e para o lado esquerdo também tem 45. Fazendo isso, eu vou ter o ângulo de 60 e o de 45, né, no seu lado direito. 105 graus. Então, concluo que o ângulo de baixo, pequenininho, vale 75. E que o ângulo de 75, o suplemento dele é 105, que é o que vai ficar dentro desse triângulo menorzinho aí que formou, que está o ângulo alfa. Se eu tenho 105, aí eu vou lá do outro lado. Né? Eu tenho o ângulo de 30, tenho 105, vai ficar o ângulo de 5 graus, tá bom? Por que é de 5 graus? Porque ele falou que a M é a mediana. Mediana é aquilo que divide o lado, né, em medidas iguais. Aí você vai colocar aqui 30, lá em cima tem 40 graus, então 70, então aqui embaixo vale 110, o suplemento dele vale 70, então você vai ficar dentro desse triângulo pequenininho com 70 e o 105, vai ficar com 175, então naturalmente o alfa vale 5 graus. E aqui, com muito prazer, coloco essa frase aqui para vocês, né, as novidades e surpresas da vida, somente o futuro pode trazer. E em junho, tudo será diferente. Então, é com muito prazer, né, estamos abraçando essa novidade que a Escola Jardim do Éden está proporcionando para nós, professores, para vocês, alunos, tá bom? Então, esta é a nossa última aula neste canal. Estou falando aqui, estou arrepiada, porque é algo que vai aprimorar nossos conhecimentos. Eu sei que vocês vão amar, como também nós amamos, receber essa notícia, tá bom? Então, aguardem as novidades. Enquanto isso, coloquem tudo em ordem, tá? De videoaula, das tarefas, que aí não colocou em dias, tá bom? Junho vai ser tudo diferente. Vai ser top, vai ser mais abençoado do que nós já fomos, né? Porque nós fomos abençoados em todos esses dias, porque estamos com saúde, estamos nas nossas casas, estamos com as nossas famílias. E eu sei que essa novidade vem fazer ainda mais um diferencial na vida de cada um de vocês e na nossa também. Fiquem com Deus, um abraço, tá bom? E até o lançamento da nossa novidade oficial.